bem-vindos, bem-vindas. Mais uma conversa aqui, um bate-papo de live. Psicóloga Samira e eu, Jussara Abreu, aqui conversando sobre temas que às vezes não são tão agradáveis, mas estamos num período de desafios, né? E nos cabe refletir também sobre esses temas para que haja mais leveza no enfrentamento, não é, Samira? Não Vamos tem como começar. passar despercebido, né? Sobre esse tema aí que Não você está tem. trazendo, né? A gente vai começar a falar sobre luto, né? Vamos começar com luto, depois a gente vai com pós-pandemia. Quer começar a Ah, fala? tá, essa questão do luto, né, Jussara, que a gente, evidente agora, a gente vê em todos os noticiários, é o que mais tem se falado, cada um tem uma percepção diferente, né? Algumas pessoas Uhum. acabam achando que está uma coisa muito distante, outros já estão se sentindo presente com a perda de seus familiares. E também a questão do luto, que pode para alguns não fazer sentido o luto e a questão pós-pandemia, mas o luto não só de pessoas, né, do ser ali, mas uma perda também significativa do trabalho, de relações sociais, de status sociais. Então, esse luto, esse processo de uma perda significativa também, né, não só da pessoa, mas também de algo ali como objeto. E é por isso que a gente fez esse link, né? Talvez algumas pessoas não possam compreender porque o luto e o pós-pandemia, porque essa retomada de vida depois de uma perda significativa. Pode ser ela de um ente querido, como pode ser de algo significativo para a vida do indivíduo. Com certeza. E é interessante que é um tema, o luto e a morte, são temas tabus que as pessoas têm uma resistência de conversar, até entre família, né? De refletir sobre esse momento do morrer, né? Do deixar de estar junto, de coisas que gostaria que fossem feitas, né? E às vezes as pessoas também passam o luto no silêncio, não é? Não tem aquela coisa do conversar, do externalizar essa dor, esse sofrimento, fica aquela coisa guardada, aquele sofrimento retido, não é? E isso parece que traz um peso maior para esse caminhar do enlutado. Sim, Interessante exatamente. também falar, só para eu concluir aqui, Claro. que o luto e o morrer têm uma história de muita diferenciação com o passar do tempo. Eu fiquei refletindo hoje sobre esse tema, né, para a gente estar conversando aqui, e pensando no luto na história. Antigamente as pessoas morriam em casa, com os seus familiares em casa também, então tinha aquela passagem do morrer com a família junto, não é? Em que a pessoa estava ali rodeada pela família e tinha esse. O luto já era feito antes da passagem da vida, né, para a morte. A família já ia trabalhando isso de uma forma diferenciada. Aí a gente pega hoje com a institucionalização dos hospitais, né? A morte passou a ser nos hospitais, com a pessoa sem a presença da família, e a gente vive isso no dia a dia, e as pessoas trazem isso também, essa angústia do não estar junto, não é? De não saber como é que foi a passagem da pessoa, de aquela culpabilização da pessoa não estar junto, né? De não estar ali naquele momento. E hoje é um contexto totalmente diferenciado por isso, né? O luto ganha aí uma outra roupagem, né? Essa passagem aí do morrer ganha uma outra posição, né? E há também agora mais do que nunca no luto o não ritual, né? Porque mesmo mudando, né, essa coisa do acolhimento, da pessoa estar em casa para o hospital, tem a ritualização do velório, né, dentro da crença das pessoas, dentro dos seus ritos.
culturais, sociais, religiosos, tem essa despedida, né? Onde a pessoa olha para o ente que está ali e constata a realidade de que ela não mais está em vida. E agora, com essa questão de Covid, né, de coronavírus, isso entra numa situação específica, porque o familiar não vê mais o seu ente nessa passagem, nesse rito para a morte. Não existe, né, esse momento da despedida em si, em que você constata que realmente a pessoa está ali numa situação de morte. Simplesmente você é avisado, né, de que seu familiar faleceu, e o máximo que é feito é você ir ao cemitério, né, não no enterro diretamente falando. Então, parece que é cortado um momento aí de constatação desse luto, né, Samira? Como é que você vê essa situação? Não, é justamente isso, perfeitamente. Tinha já essa questão da cultura não permitir tanto o luto, né? Que a gente fala assim que é aceitável até o momento. A gente já ouviu popularmente falar, nossa, mas fulano fez tanto escândalo, né? Foi uma gritaria. Então, culturalmente já reprimia o sofrimento do enlutado, né? Já temos essa cultura. E agora com essa questão do Covid, né? Intensificou porque o não poder se despedir doente, não poder estar ali vendo de fato que a pessoa, né, se despediu, então fica sempre aquela incógnita, fica aquela dúvida, aquele processo não foi respeitado. As pessoas que Uhum. têm as suas religiões, que têm os processos, a gente presenciou agora recente, teve nos jornais, né, as mães indígenas que tiveram seus bebês enterrados e não puderam fazer o processo, né, da cerimônia, que é demorada e tem todo. E elas sentiam que os seus entes queridos que partiram não estariam ali naquele lugar que eles imaginam do pós-morte. Então, está tendo, de uma certa forma, não que seja, né, querendo da parte da saúde, mas essa violação desse direito da pessoa se despedir do seu ente, de poder estar ali naquela cerimônia, naquele ritual que cada um tem um processo, independente da Sim, religião ou não, de elaborar, de se despedir, né, de ali a pessoa ir até o caixão, se despedir, chorar, aquela convicção ali de ver a pessoa, né? E isso também do caixão ser lacrado, de ter um número mínimo de pessoas presentes. E o que isso vai significar para a nossa sociedade, né, daqui a alguns anos? Olha esse número. Eu não sei com exatidão o número que está aqui, né, de pessoas mortas hoje no Brasil por Covid, mas sei que passou de 50 eu mil acho que pessoas. chegou a 60 mil. Ontem eu vi alguma Ó, coisa a esse respeito. 60 mil. Eu Isso de acredito que Covid, seja né? entre 50 mil e 60 mil pessoas. E Covid, fora as É. outras fatalidades. Então, olha Uhum. as centenas de pessoas, né, milhares de pessoas que teremos e Milhares de famílias pessoas. enlutadas, porque uma pessoa Milhares parte, de mas aí, famílias, né? Numa faixa de 50 a exatamente. 60 mil famílias com luto específico, sem um ritual de despedida. E muitos têm esse amparo, muitos aí são pessoas invisíveis para os sistemas sociais, né? Uhum. E essas pessoas vão estar aí sofrendo, vão voltar, né? Vão retomar sua vida na sociedade. Como vai ser essa retomada de vida sem essa elaboração do luto, sem esse rito de passagem, né? Dos seus mortos. Sim. E é, a gente, né, está justamente nesse debate por isso, por não também questão culturalmente não ser respeitado, né? Tanto o luto porque a questão do sofrimento hoje ela é tido como uma perda, como uma não produtividade. Há muita essa medicalização do sofrimento. Então, se você está sofrendo muito, então vamos medicalizar, Uhum. vamos, A né, tirar esse, minha língua espanhola, patologizar isso aí, né? Então patologizando fica aí muito a mais dor, patológico, fica muito mais seguindo por essa adoecendo a linha. dor, né? Isso, e vamos logo curar. Mas como curar o que é incurável? O sofrimento ali Uhum. não tem como curar aquela pessoa. Ela pode não estar, né? Conforme a gente vê a nossa abordagem, ela não está ali, né? Corporeamente, né? Ela não está na sua corporeidade, mas ela Uhum. está na memória daquela família, ela está significada naquela pessoa enlutada. E cada pessoa da família tem um significado para aquela pessoa, né? Uhum. Uma posição daquela pessoa para uma mãe, para um filho, né, um esposo, uma esposa,
e aquela pessoa vai ser levada pelo resto da vida. Então, tem que Exato. ser trabalhado esse processo de luto, permitir, né? Quem está participando da live com a gente aí, que tem alguém em casa, permitir que essa pessoa passe por esse processo de luto, chore, elabore a Uhum. sua dor, né? Porque a gente procura muito em algumas abordagens técnicas, né? A gente até conversou sobre isso, né, Jussara? O passo a passo, né, de como proceder no luto, que Uhum. etapa que tá, o que seria normal no luto, o que seria anormal, como, né, se existisse essa possibilidade de medir o sofrimento de alguém, né? E aí permitir que essa pessoa, conforme a nossa visão clínica, sinta esse sofrimento, elabore, signifique, ressignifique. Acho que caiu um pouquinho o sinal. Voltou, Ju? Voltou, Jussara, o sinal? Deu uma Acho congelada. que não sei o que está acontecendo aqui. Conseguiu me ouvir? O Acho que sinal, não sei voltou, né? se. Deve ser essa chuva que está vindo aí, pode estar afetando de alguma forma. Não entendo muito de internet, mas eu não sei Acho se que você está voltou, conseguindo. agora está melhor. Tá com um pouquinho de Tá, tô conseguindo te ouvir. atraso, né? Aham, mas estou te ouvindo bem. Uhum. Essa Muito coisa, interessante aí permitir, que né, essa descarga emocional, né? Permitir a descarga emocional, era essa palavra que eu estava buscando. Permitir que a pessoa tenha, né? E são ondas, né? A pessoa vai sentir hoje de uma forma, depois ela vai elaborar, a saudade vai vir, a dor física, a dor psíquica. Então, você vai medicalizar e uma hora essa dor vai vir. E como essa pessoa vai começar a lidar? Como ela vai ter essa retomada de vida com essa perda, né? E fora aquelas pessoas que têm também, que eu imagino que talvez você deva trazer isso também, as pessoas que vão e têm essa significância na família. Por exemplo, um pai que era o provedor daquela casa, né? E aí ele morre, então toda aquela família vai ter que retomar todo o sentido, vai ter que se remodelar, vai ter que se readaptar para a questão do seu sustento. Então esse luto tem uma tonalidade diferente, né? Já, digamos assim, uma pessoa que era um ente mais distante, não era tão próximo, significativo, a retomada dessa família. Então, funções que essas pessoas, né, que morreram, têm no seu círculo familiar e como esse luto é elaborado por aqueles entes da família. uhum, exatamente. Essa ressignificação, cada luto tem um significado, né? Tem a sua dor. Eu achei interessante que você trouxe aí dessa medição do sofrimento, né? Do chorar, ou da pessoa medir o quanto chora, né? Se desespera, se não se desespera. E às vezes a crítica em torno disso, né? Nossa, o fulano não chorou, né? Você viu como fulano ficou desesperado, mas só a pessoa na sua consciência emocional sabe o quanto ela está sofrendo, o quanto é real aquele sofrimento para ela. E às vezes no externo aquilo não se dá da forma que está, né? Sim, Acometida dentro dela. Então a gente não tem como pegar uma balança, uma fita métrica para medir, para pesar o tamanho da dor do outro, né? Pode ser que ela não chore, mas que ela esteja totalmente desestruturada emocionalmente. Ou pode ser que ela chore muito, muito, né? Então isso não tem como medido. chora em segredo. Chora em segredo, né? Não sei se você conseguiu me ouvir, Né? né? Para esse E sofrer de forma invisível, né? Onde ninguém sabe, só ela ali com ela sabe o quanto aquela dor da ausência do outro, né? Afeta a sua vida, a sua rotina. Essa questão também de ressignificar a rotina frente a essa ausência, né? Do outro, o quanto a pessoa tem que lidar com essa nova realidade e caminhar essa realidade de uma forma exatamente. totalmente diferente, de repente, do que ela já viveu anos, né? Às vezes a gente vê mulheres
do lar, que de repente seu esposo morre, ela não tem Uhum. uma segurança financeira nenhuma e ela precisa lidar com crianças, né? Às vezes a pessoa deixa de fazer uma faculdade para começar a trabalhar e ajudar em casa por conta de uma outra realidade. Então, são várias as formas de afetação do luto, a perda de uma criança, né? E tem essa diferenciação também, né? Que às vezes as pessoas julgam. Às vezes a pessoa sente mais a perda, a morte de um amigo do que um familiar, né? Enfim, tem vários contextos. Um adolescente que perde um amigo, aquilo vai afetar ele de uma forma imensa. E de repente a perda de um tio-avô, de um tio, de um avô, não afete tanto, mas é um sofrimento ali, né? Porque tem essa questão da socialidade dos Exatamente. jovens. Aquela Então, são aproximação N de cada formas de um. luto. Né? Nesse Isso. momento de Covid, nós temos o luto da rotina. Né? Quantos de nós fazendo um luto da rotina, de uma vida que tinha, de um trabalho. Então, são várias as formas de luto que a gente está passando, a cada dia uma situação diferenciada, né? E que fica aí uma reflexão, né, sobre que é natural o sofrimento diante do luto, né? Mas a maneira como você se ressignifica a ausência do físico, porque eu acho que é isso que o ser humano lida com o luto, né? A ausência do físico, do corpo, mas a pessoa ainda vive de forma afetiva com ela, né? O afetivo não apaga, ela tem aquela a A pessoa não lembrança, a deixa de existir. afetividade sempre presente, né? Datas especiais, uma música, um cheiro, Uhum. né? Então são formas de você ir ressignificando esse contexto da perda do outro. Eu não estou acompanhando a hora, Samira. Você... Eu também não. E justamente isso, né, Ju? Até, Jussara, o curso que a gente está fazendo também pela Fiocruz, né? É muito bom. Uhum, Estava falando justamente sobre isso, tantas questões do luto e as questões também do tratamento da pessoa próximo à morte, que isso também, como você trouxe no início da live, não está sendo possível, a família não tem uma noção de que seu ente está próximo a morrer ou não, né? Então, ver aquela uhum, ruptura daquela relação, a ruptura sim. daquele contato tão brutamente. Então, como aquela O pessoa César vai está elaborar? comentando isso aqui, né, no comentário. Muito triste o fato de não poder se despedir de seu ente querido. Essa situação do Covid é muito Muito. triste, realmente, né? Não, E o que você a gente não. tenta trazer um pouco também nessa live, né, elucidar aqui com as pessoas que estão participando, é que essa sociedade que vai retomar essa vida pós-pandemia, que a gente ainda nem entrou nessa temática, né? Estamos no luto ainda, Uhum, é essa quantidade de pessoas enlutadas que vão retomar, né, a sua rotina. Então, são pessoas que não elaboraram seu luto. Há grandes possibilidades aí, né, de surgirem fenômenos, né, como a gente trabalha, de várias formas, porque não foi elaborado esse luto, não foi dado o direito de se despedir, como essas pessoas estão sendo tratadas. O atendimento muitas vezes não está sendo possível, não são todos que conseguem, né, ter esse uhum. atendimento e acompanhamento psicológico. Muitos também não estão conseguindo, uns que necessitem, claro. Não é o que a gente, né, sempre vota, mas a questão da medicalização. Então, essas pessoas vão retomar a sua vida, né? Perdendo seus entes queridos, tendo que elaborar esse luto, essa perda. Uma retomada de vida que não é mais o normal. Então, por isso a gente trouxe essa Exato. questão da vida pós-pandemia, porque uma coisa é você perder Uhum, um ente, né, num ciclo de vida normal. A pessoa morre no caso de uma causa natural ou, enfim, de fatalidade, a pessoa tem o direito a se despedir e tenta retomar a sua vida. Agora que a gente tem dois fatos, né, bem que vão pontuar bem essa tomada de vida, que é perder a pessoa de uma forma como está acontecendo, que não pode se despedir e depois voltar para uma retomada de vida que as pessoas não têm noção de como vai ser. Então, o ser uhum. humano está bem no meio dessa linha, bem complexa, É, e as pessoas têm que é. lidar e compreender tanto quem está enlutado, né? E tanto quem está do outro lado entender esse seu novo colega de trabalho, né? Essa nova pessoa na sua família que vai ter que lidar, que não é mais a mesma.
né? Tem novos Uhum, significados, novas elaborações. uhum. Eu acho que diante desse contexto, desse luto específico que a gente está falando agora de Covid, e Uhum. outros também, né, que por conta Sim, do Covid, né, os enterros, os velórios são limitados, não pode ser muito tempo, enfim, muita gente aglomerada. Eu acho importante as famílias enlutadas trabalharem o diálogo, né, ainda que a sua maneira, né, na sua linguagem íntima, trabalhar, falar sobre essa pessoa, falar, se tiver facilidade, sobre o que está sentindo sobre essa perda, né? Relembrar fotos, relembrar momentos, isso tudo ajuda a que você crie uma despedida, né? Faça um sim, contexto de despedida em relação é a isso essa mesmo. pessoa. Às vezes marcar uma homenagem coletiva, onde cada um posta a melhor Isso, foto, a foto que mais gosta com a pessoa, e cada um botar uma lembrança, né? Cada um falar de uma lembrança, um momento divertido ou isso mesmo. algo marcante que viveu com a pessoa. São situações que ajudam a atravessar esse momento primeiro, que é essa dor, né? Da ausência, esse momento em que há um impacto maior pela informação de perda, e ajudar a ressignificar a ausência da pessoa, né? Então, de repente, seja um contexto de, de luto virtual, né? Um momento aí E dessa forma. de velório virtual, onde você não tem ali aquela presença, né, da morte em si, fisicamente, aí, no real, do seu ente querido, mas tem fatos, memórias, lembranças, e isso vai trazendo um conforto à medida que é discorrido. Sim, essa memória, né, ser respeitada, ser celebrada, né? Uhum. Que É é o que necessário, fica, né? né? Então, é o que fica e permitir, né, que essas pessoas vão geralmente postar fotos, vão fazer vídeos. Isso depois de um tempo vai ser retomado. E às vezes as pessoas falam, Uhum. mas depois de tanto tempo, fulano está voltando nisso. Vai voltar, porque aquela pessoa teve um significado, foi amada, vai ser amada ainda pela família, mas no simbólico ali, na lembrança que ela traz, né? Ainda mais assim, quando se perde-se um pai ou uma mãe, e ali tem os filhos simbolizados, né? Uma continuação, de certa forma, né? Ou um tio, sempre vai ter uma lembrança, né? Não tem como deixar Exato. a pessoa ser esquecida totalmente. Então, uma compreensão das pessoas, um respeito e um permitir, né? Permitir celebrar, de certa forma, celebrar essa despedida, fazer uma homenagem, permitir essa dor, esse sofrimento que a sociedade tanto tenta vedar, né? Achando que a gente tem que ter um Exatamente. autocontrole, que temos que controlar, que não pode ser assim, né? A gente vê também Uhum. até um prazo do luto no trabalho, né? Tantos dias, como se em tantos dias você já tivesse Como se apto o suficiente, bastasse, né? fosse o suficiente para você ali ressignificar aquilo tudo, o qual não é possível, né? E a gente sempre indica um acompanhamento clínico, se for possível, né? Até trabalhar Uhum. isso. E quanto ao luto, os outros lutos, né, Jussara, da perda do trabalho, né? Porque é uma perda significativa daquilo que não vai ser possível ser retomado. Então, a perda de um Uhum. status social, né? Quantas pessoas estão aí perdendo significativamente seus status sociais, casamentos, né? Que quantos casamentos terminaram durante a pandemia? O número de divórcios ficaram altíssimos, então Uhum. como vai ser essa retomada aí? Como vai ser a elaboração É. dessa família? Que modo vai ser ressignificado de lidar com essa família? Então, existem muitas perdas aí, né? Que precisam ser retomadas na sociedade, como isso vai ser feito. Verdade. São perdas significativas em torno da rotina, né? Que afetam o todo, afetam a família, né? Afetam aquele ente de uma forma única, e as incertezas não ajudam, né? Nesse momento aí que a gente caminha, sem saber meio como é que vai ficar, como vai ser. Isso
não ajuda a aplacar, né, a amenizar, a suavizar o contexto, a realidade, né, uma realidade de incerteza junto a um momento de luto. E a gente vê muito isso também, falando em Covid, no contexto de saúde, né, onde às vezes as pessoas perdem seus entes queridos e não têm a chance nem de ter esses dias de folga, de luto, né? Tem que trabalhar, tem um Uhum. escalonamento e tem que seguir mesmo no sofrimento em trabalho. Então, são situações assim que nós estamos passando que afetam de uma maneira muito profunda, né? E que a gente antes não tinha isso, ninguém sabe lidar muito bem ainda, né? Não tem nada assim pronto, não tem nada, nenhuma receita de bolo. Cada dia é um dia e a gente precisa criar estratégias para estar ultrapassando essas dificuldades. Exato. Não era bem, né, o que a gente ia trazer. Eu estava até pensando a gente trazer uma próxima live falando especificamente sobre esses profissionais de saúde aí que estão na frente, Uhum, né? E ótima como ideia. está a questão da saúde física, mental, Uhum, como tá, né? A gente teve uma outra reportagem que eu vi que teve uma briga coletiva, né? Num atendimento médico. Então, como está o nível de estresse, né? Eles estão vivendo de esgotamento. Então, e essas famílias que estão vivendo aí com essa ruptura de relação com esses profissionais de saúde, né, que tem consigo esse orgulho, né, de ter alguém da família na frente aí de batalha contra esse vírus, lutando sim, como profissional, trazendo orgulho para todos, né, aqui no Brasil, enfim. E também tendo que lidar com esse medo de perder um ente, da contaminação, de não saber quando ele vai voltar para casa, que suporte vai ter, né? Como vai ser a retomada também desses profissionais de saúde nessa vida pós-pandemia. exatamente. Muito interessante, né? São muitas coisas para a gente estar pensando. E aí, nesse contexto todo, a gente tem a atuação do psicólogo, né? Que em muitos momentos as pessoas não sabem lidar com essa dor do luto, do sofrimento, né? Não tem um espaço para falar da morte de repente da forma como ela gostaria, desse processo todo que envolve a finitude da vida, e aí entra a atuação do psicólogo, né? Que é esse profissional que vai trazer acolhimento, que vai trazer essa escuta paciente, né? Para a dor do outro, para os questionamentos da vida, da morte, ajudando na ressignificação, ajudando na organização emocional, psicológica, dessa pessoa que passa, que atravessa esse luto. Isso mesmo. E é interessante como agora essa questão da morte, né? Muitas pessoas não falam, têm medo de falar, né? Antes era tão mais dito, né? Quando a gente fala assim, antes é um período, né, bem século, Uhum, um período medieval, né? E que entendiam-se que as pessoas tinham um prazo de vida mais curto e hoje a gente vive uma sociedade com essa disputa com o tempo, né? E que a morte muitas vezes é ocultada, né? Esses períodos de cerimônias fúnebres antigamente eram mais tempo, né? O morto ficava ali com a família durante mais tempo e hoje, quanto mais breve possível, né, que seja enterrado, que seja processado, e quanto mais rápido possível essa família retome a vida. E com essa vida do vírus também, né, se abriu mais uma vez esse leque da possibilidade da morte, né, da finitude. E isso vem contrapondo tantos questionamentos de planejamentos, né? Então as pessoas vinham com seu fluxo de vida contínuo, com seus planejamentos, né? Lutando contra um tempo de várias formas que a gente vê. Que luta contra o tempo é essa, né? Em modos estéticos, em modos de lidar em investimentos futuros a longo prazo. Então as pessoas vêm investindo contra o tempo e aí vem isso surge e dá esse choque de realidade, né? De certa forma infeliz para muitos, mas dá esse choque de realidade em que a morte começa a ser dita em rede nacional, começa a ser mostrada a possibilidade da finitude, então o medo é tomado, né? O temor, uhum, o medo, o lidar com a finitude, então surge tantas angústias, surge esse estresse agudo em tantas pessoas aí têm passado, alguns não estão conseguindo lidar dentro da sua casa. E como vai ser essa retomada de vida após esse estresse e pode lidar aí com essa realidade de que foi possível passar,
né, pela finitude, e que uma hora ela chega, né? Uma hora ela chega Uhum. para cada um. E as pessoas estão se abrindo mais a refletir sobre a vida, refletir sobre seus reais valores, refletir sobre aquilo do qual precisa realmente de uma prioridade de tempo, de atenção. Então, acho que a sociedade está Exatamente. bem mais Alguém reflexiva, pode né? me postar a hora aí? Eu tô A sem hora, deixa eu relógio ver aqui se aqui tem aqui meu para a secretário. gente Não, organizar e eu agora não são. perder. Então, deixa eu ver aqui. 8h38. Então, Deixa vou eu ver. aproveitar esse gancho seu aí, trazendo essa coisa da angústia, do estresse, para a gente ir para o tema da pandemia, né? Uhum. Que muitos têm intitulado aí como novo normal, a nova rotina. Obrigada, Graça. É. A Ah, nova Graça, muito obrigada. rotina. Quando for 10 para as 9, me avisa, por favor. Por favor, Graça. É um novo normal. Que novo normal vai ser esse que a gente vai viver? Uhum. Né? Que lugar é esse do novo normal? O que ele tem de diferente? Porque, pelo que os cientistas andam falando, aí, os pesquisadores, a rotina que a gente tinha tão cedo não vai voltar. Né? Tão cedo nós não vamos viver nesse normal antigo, a gente vai para um normal novo, onde as regras sanitárias vão predominar. E isso vai trazer para a gente uma nova maneira de se colocar Uhum. no mundo, né? Na nossa vida social, quando a gente for à rua fazer as coisas, nas compras, não é? No transitar, a gente vai ter que se adequar a uma nova maneira de lidar com isso tudo, né? Uma higiene que a gente não vivia, né? É A gente verdade. vai ter Lidar que com dar regras, conta né? disso. Regras sanitárias, né? Vamos ter que vivenciar isso. E quanto mais as pessoas estiverem abertas a essas mudanças, mais fácil vai ser. Menos adoecidas elas vão ficar, né? Não tem como a gente reter e resistir a essas mudanças que estão vindo. A gente precisa correr com o rio, né? Se a gente ficar parado, a gente vai ter problema. Então, eu acho que é preciso o ser humano trabalhar muito a flexibilização do existir, né? Como eu preciso viver nesse momento? Não pensar porque eu vivi assim, como é que vai ser agora? Porque, né? Tá diferente. É parar e pensar como eu posso viver a partir dessa dificuldade. O que eu posso fazer para me adequar, né, a tudo que precisa ser feito daqui para frente. Adequar que eu digo de formas higiênicas, né, na forma das Sim. relações, né, como lidar com isso tudo. A gente tem, né, essa cultura de ter ou perder, né? E tem Uhum, essa sensação de que perdemos muita coisa e o que que poderemos ganhar depois dessa pandemia, né? Só que aí vem um outro conceito, não nesse de perder e ganhar, mas do que se pode viver, né? Do que se pode viver nesse período pós-pandêmico. É isso que você trouxe, a flexibilização. A gente já percebe tanto a rigidez, né, de modos, que antes a gente percebe, né, em período clínico, quando vê aquele paciente com aquela rigidez, sempre com aquela retomada, uhum, né, daquele modelo de vida, mas a gente está vendo externamente, né, pessoas que agem como se nada tivesse acontecendo, né, criam factoides de que não verdade. existe, de que isso é fake news, de que não tem, eu não preciso usar máscara, eu não preciso. E ele vai negando essa realidade, vai se mantendo esse modelo rígido para a retomada de vida. E como a gente vê pessoas que não, que se flexibilizam, tomam as regras necessárias sanitárias, né? Se higienizam, se adaptam, né? Se adaptar. A gente, assim, desde pequeno, né? Nosso modo de criança, a gente vai se adaptando, né? Ao longo da vida, como era como criança, quando era como adolescente, adulto, a gente vai se adaptando, né? Assim, até Uhum, idoso, aos modos de ser. E isso tem sido de uma forma um pouco mais rápida, então as resistências têm aparecido mais, né? Esses modos de resistir, tanto às ordens gerais, né, que a gente fala da sanitária, como lidar das pessoas, né? Pessoas que insistem em fazer festas mesmo não podendo, com um grande número de pessoas, né?
enquanto tem outros que já estão, realmente não querem sair de casa, não querem contato nenhum. Então a gente vê acentuando um pouquinho mais as questões aí, diante desse conflito de ter que obedecer ou não às regras. Então, algumas pessoas que têm algumas resistências a obedecer acabam aparecendo mais, né, a sua forma de lidar. E obedecer, né, flexibilizar, tentar se adaptar ao novo modo, ressignificar ou significar, né? Ou significar um Uhum, novo modo. significar. É, porque aí a gente fala, mas precisa ressignificar, mas será que vai ser significar? Vamos ver, vamos nos Uhum, adaptando, né? Já criando os hábitos que hoje, quando sai, eu, por exemplo, aqui no Rio, eu tomei uma rotina que já faz parte minha, né? A gente já sai, já procura máscara, já bota o álcool em gel, tem uns lugares específicos do carro, né? Quem vai ou não, a gente divide a uhum, rotina. Então já vai se adaptando, é um modo, já não é tão estranho você chegar no mercado e ter alguém ali aferindo sua temperatura, já não é tão estranho ter sempre alguém limpando o carrinho, né, de compras. Você já vai se adaptando, mas já para algumas pessoas tem essa estranheza, né? Ainda eu tem acho essa que é não resistência. olhar, é tentar modificar o pensamento, né? Eu acho que trabalhar o pensamento nesse contexto de dificuldade é muito importante. Olhar isso não como um fator para desespero, mas como um fator para cuidado, né? Isso tudo está acontecendo para que todo mundo fique bem, para que todo mundo seja protegido, né? E E preservação da vida, não né? um ato para preservação da vida, e não para desespero da vida, né? E Uhum. é muito importante quando a gente trabalha o nosso pensamento dessa forma, né, de que tudo isso está sendo feito para preservação da vida. E como estar aberto, né? O que que a gente pode fazer para estar nesse novo normal, ou se preparar para viver nesse novo normal sem adoecimento psíquico, né? Estando de uma forma sadia para poder seguir, porque tudo é novo para todo mundo, ninguém sabe muita coisa, os cientistas não sabem muita coisa, né? Não sabe se vai ter uma recontaminação, tem gente que está falando aí em segunda onda, a gente não sabe, mas quanto mais a gente significar esse novo momento e trabalhar, né, nessa forma, incluir esses cuidados na nossa vida, é mais fácil a gente vai lidando com essa nova rotina. O César, né, comentou aqui, É, a meu mudança é real, cunhado. vamos ter que corrigir certos hábitos, pois agora é uma questão de vida ou morte. Realmente, Uhum, verdade. Corrigir os exatamente. hábitos, né? Exatamente. É, Essa questão de, como eu falei, né? Hábitos antes que já era difícil perceber. Quando foi colocada ali a pessoa sob uma certa pressão, né? Ela tornou à tona mais esse fenômeno dela de uma certa resistência, uma rigidez de se flexibilizar a pedidos, tanto para a uhum, preservação da sua vida quanto do outro, né? E a sim, gente vê isso, uma insistência de algumas pessoas, né? Por exemplo, igual hoje no mercado tinha uma pessoa que não queria colocar máscara, né? Então essa pessoa tem que ser pedida para poder sair do supermercado, mas é uhum, tão dito, tantas vezes, mas essa pessoa fica numa resistência de seguir novas regras como se fosse encaixar um novo, né, o antigo uhum. modo de vida. Não tem como E realmente espernear, né? não tem como, né, ficar Não se tem como agir como debatendo. uma criança birrenta e não tem como É, você ficar de birra com um momento que é inevitável que a gente está atravessando. Quanto mais a gente faz birra, mais a gente se machuca, né? Eu vejo dessa forma, exato. né? Mais dificuldade você tem de assimilar a nova realidade, mais dificuldade você tem de assimilar realmente o que está acontecendo e como você pode fazer para estar atravessando, né? Então é uma questão mesmo de refletir, né? O mundo não tem Justamente como, não é o mesmo, né? não é A o gente está num mesmo. novo normal, né? Indo para o novo normal, onde as agências bancárias fechadas porque o funcionário se contamina, com 15 dias fechados. No mundo capitalista que a gente vive, antes isso seria possível, né? Né? E algumas pessoas entenderem, né, que os profissionais, os funcionários são pessoas, são Uhum, vidas, precisam ser preservados, né? E perguntam, mas cadê o sim, funcionário? Não está aberto. E pode se entender essa conexão de que o comércio, por trás do comércio, tem uma pessoa, por trás lá de um ambiente de trabalho, tem exato. pessoas e vidas, né?
você comentou ali, temos que pensar na coletividade, Coletividade. e isso está confrontando tanto, né? Numa cultura tão individual, Uhum. esse Individualista. pensar no outro, esse não ter Uhum. ganho, né? Porque muito assim, o que que eu ganho com Exatamente. isso? O que que eu vou ganhar, né? Então, às vezes, Uhum. você vê até na reportagem ter que falar e falar várias vezes sobre os benefícios que seria de você tomar os cuidados para que tenha essa conscientização, né? E é justamente sobre essa questão do luto, voltando aqui, dessa perda de uma realidade, essa perda de um normal e ressignificar. Olha como é De uma difícil. É rotina, né? difícil ressignificar ou Todo o significar, contexto, dependendo. né? A gente Essa vê rotina, o trabalho home office, entram essas uhum, questões que já estão se arrastando há tanto tempo, né? Na rede corporativa, de trabalhar ou não em casa. Você e vê que olha isso como está deu uma agora, né? acelerada por conta do vírus e as E está empresas já funcionando. estão repensando, né? Essa forma de trabalho, vendo o lado Sim, positivo. No judiciário também, algumas audiências agora vão ser só virtuais, não vão ser mais presenciais. Essa questão da coletividade, os funcionários tendo que trabalhar em equipe pelas redes sociais, né? Por uhum. esses sistemas de Deu uma aplicativo certa de celeridade nos reunião, processos, né? De né? trabalho, né? Então, De toda pensamento. essa mudança, né? Tudo muito agora no Uhum. coletivo. Então, o ser humano está tendo que aprender a viver de forma coletiva. Não dá para ficar olhando só para si. Eu acho que nesse novo normal vai ter muito disso, né? Esse viver em coletividade. O que eu faço afeta quem está à minha volta, Isso. né? O que eu faço vai trazer consequências não só para mim, mas para as pessoas que estão à minha volta também. Eu acho que isso as pessoas estão começando a perceber nesse sentido, né? Que agora a gente não Ah, vive mais obrigada, Graça. sozinho. Obrigada, Graças a Deus. Graça. E justamente, né, Então, tentando terminar aí, Gil, e essa preocupação em conscientizar. Você vê quantos movimentos de pessoas, vou tentar não tomar muito tempo, querendo conscientizar as outras da importância da higienização, da uhum, importância do uso da máscara. Então, tanto eu me conscientizar da coletividade, quanto eu me mover sendo conscientizador dessa coletividade, desse grupo. Então, engajamento, mostrando né? mais esse Esse isso, engajamento mais pelo cuidado, né? significado, quantos movimentos sociais, que de certa forma acabou surgindo devido a essa pressão aí que aconteceu, e que a gente Os está percebendo músicos na fazendo frente. live para arrecadar alimento, olha, né? Quanta Olha aí, coisa, né? como o mundo É mudou, né? como essas questões, esses valores, né, foram mudados. Então, Uhum. esse novo aí, eu espero, torço, né? Vamos torcer que melhore, que possamos melhorar de certa forma, nos flexibilizando, esse melhorar de flexibilizar. Uhum. Está aberto a ouvir, né? Os cientistas estão abertos a se adaptar, aberto a ouvir as recomendações. A gente tem percebido, eu percebo, por exemplo, que as crianças estão se adaptando muito mais rápido, né? Uhum. As Elas têm crianças essa têm essa facilidade de flexibilidade, estar abertas, né? facilidade, Sempre está abertas a aberta, aprender. entender a importância, já se adaptaram ao uso da máscara, como elas, né, tem videozinhos engraçados aí na internet de como as crianças estão lidando, como elas estão flexibilizando. Claro que tem toda uma parte aí ruim, que senão a gente levaria muito tempo aqui na live Uhum. falando de coisas ruins também que estão acontecendo com isso tudo, mas a gente está trazendo a questão de ressignificar dessa perda Uhum. de um antigo modo de vida para esse novo aí, vai ter que se ressignificar mesmo, e isso leva um tempo. Você falou aí, eu lembrei da terapia online, né? Que a gente está aí atravessando esse É, momento de atendimento online, que voltamos, está né? sendo muito bacana. Quanta experiência rica em atendimento online. As pessoas às vezes com resistência, né? Porque online não é a mesma coisa, mas quanto acolhimento tem no online também, né? Não sei se você está Uhum. experienciando isso, mas de acolher as pessoas nesse momento de tantas dúvidas, inseguranças, né? Tantos acometimentos aí de desassossego, de estresse, de angústia, e a gente poder, como profissional, ver essa mudança no contexto da psicologia também. Era necessário, né? Já está aberto a esse acesso, Uhum, porque esse acesso, às vezes, físico, com os horários de trabalho que se tinha, com as rotinas, o distanciamento era muito complexo. E a gente pôde perceber, eu pelo menos também pude perceber isso, que o vínculo foi feito, que tem sim aquele laço
né, do O terapeuta vínculo e terapeuta-cliente sim, maravilhoso no online tem também. sim, e ali como você vê o cliente atento ao horário, atento ali àquele Uhum, processo, como ele se sente seguro justamente. quanto ao sigilo dele, né? De Uhum, ele saber que tem ali ao alcance dele, né? Do contato com o com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, né? Eu super válido, eu achei super válido. maravilhoso. Era tempo, os É, cursos também, né? Né, Jussara? Quantas coisas a gente é. queria fazer, às vezes os horários eram inflexíveis e agora os cursos se tornaram Agora, bem mais acessíveis, verdade. muito Muito mais bom. válido. Tem um lado positivo, né? Nas dificuldades É, existem também o lado positivo, o lado do crescimento na dificuldade, na diversidade. E a gente pode experimentar isso quando a gente olha para o positivo, quando a gente olha para o crescimento, para o desenvolvimento. Não é verdade? Gente, foi um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês aí nessa noite. Obrigada pela participação. Se vocês quiserem obrigada, Karen, deixar algum comentário aí para acrescentar, fiquem à vontade. A gente já está no nosso final aqui para conseguir salvar a live. E vamos é. marcar outra, né, Samira, para Ah, frente. vamos sim, acho que tem muito tema ainda. Sigam a Samira aí, arroba Psicologias e Saúde, Saúde. é o perfil profissional da Samira, e o meu vocês já estão linkados aqui. Graça sempre na nossa audiência da live, todas que a gente faz, ela participa. Ah, Graça, obrigada pelo carinho. Obrigada, Graça. Um beijo grande. Obrigada a todo mundo. César, obrigada pela César parceria. participou muito bem. Muito obrigada aí pela sua colaboração. Jandira, Catavento Cosméticos também com a gente. E vamos marcar outro para frente. Sim, acho que já Samira, quer já deixar começou, algum? né? Sigam lá a Samira. Samira é psicóloga, trabalha também em terapia online. Podem indicar, fiquem à vontade. Está no Rio, mas o Sigam. online agora não tem mais fronteiras, né, Samira? Ah, sim, é. Verdade. Até a Eu próxima. agradeço a todos por ter participado. É sempre um prazer estar dividindo com você, Jussara, aí esse conhecimento. E siga minha página, né? Jussara já falou, arroba Psicologias e Saúde. Lá também tem um link para acesso para o WhatsApp, por e-mail, para contato aí para atendimento online. Aqui no tomada presencial também, né? Mas por enquanto apenas no centro do Rio. Na Barra ainda deve demorar um Uhum. pouquinho. Tá ok. Boa noite a todo mundo. Obrigada mais uma vez.